Olá, estudantes. Vamos trabalhar com uma pequena revisão do texto da professora Diana Gonçalves Vidal, essa que está aparecendo aí, o texto dela, Escola Nova e o Processo Educativo. Já na página 1, a professora Diana começa nos contando que no início do século XX, existia um discurso modernizador dos processos educativos no Brasil. Principalmente isso vai ganhar força a partir de 1920. Além de propor algumas coisas novas, esse discurso principalmente vai fazer uma ressignificação de práticas que já existiam desde o período de 1900. O importante disso é que ele esse discurso reforça a questão da centralidade da criança no processo de aprendizagem, a implantação, o reforço de trabalhar com aquelas normas de higiene, de controle do corpo, da criança ter que sentar corretamente na carteira, o início da prática da educação física nas escolas e também uma valorização do princípio do fazer escolar a partir de um certo grau de cientificidade, a parte de fazer testes de aprendizagem, testar esses fazeres sociais e aí você tem toda uma exaltação do ato de fazer a observação e a partir da observação você intuir as práticas adequadas. O discurso dessa época de 1920 vinha carregado de novos significados, e pela primeira vez os políticos incluíram a questão da educação no seu discurso, a ideia de colocar todas as crianças na escola. Essa demanda vinha da sociedade brasileira, que começava a se adaptar a um sistema de vida urbana, industrial, e se conscientizava da exigência de você ter um trabalhador que fosse mais eficaz, veloz, eficiente, cumpridor dos horários, organizado, capaz de manter as rotinas próprias do mundo do trabalho na grande indústria. E aí a escola aparece com esse objetivo de preparar esse trabalhador para essas novas demandas do mercado de trabalho que estava nascendo naquela época de 1920. Alguém que fosse capaz de, no cotidiano do trabalho, também observar certas situações e encontrar ali, através do processo de experimentação, as soluções para os problemas que se apresentavam. Sendo assim, a escola também ela deixa de ter aquela ênfase apenas na audição, o aluno passivo que escuta, e passa a valorizar o processo de observação, o processo de visão. É nessa época também que ganha corpo a valorização da psicologia experimental, o uso de materiais pedagógicos no processo de aprendizagem. A Diana Gonçalves Vidal vai falar muito dessas transformações em três aspectos principais, que são a aprendizagem da leitura, a aprendizagem do processo de escrita, aquisição da escrita, e a maneira como foram trabalhadas as ciências naturais. Bom, ainda na página 1 ela já começa a falar sobre a escrita, Ela diz que ler e escrever são consideradas as capacidades fundamentais para uma pessoa ser considerada minimamente escolarizada, letrada. As escolas já compreendiam naquela época que o ensino da leitura e da escrita deveriam ser simultâneos. Porém, muitas escolas ainda continuavam no método super antigo de primeiro ensinar o aluno a leitura, para depois, num segundo momento, ensinar a escrita. Naquela época tinha ainda o agravante de que o papel era uma coisa cara, então entra aí inclusive um componente econômico. Mas, então no início do século XX, principalmente lá na década de 20,
vão ter início essas práticas de corrigir o corpo da criança, colocar ela para fazer a leitura e a escrita de uma forma correta diante do papel. Então dizia-se assim: corpo direito, papel direito e escrita direita, que seria a escrita vertical. A escrita vertical era valorizada naquela época como uma forma mais legível, né? Porque se assemelhava à própria letra da máquina de escrever. Além de que essa correção do corpo, havia um discurso higienista que preveniria algumas doenças, como por exemplo a miopia e a escoliose. É importante assinalar que nesse período, de fato, o governo republicano, além do seu discurso, vai ter algumas práticas, né, principalmente de construção de alguns grupos escolares nas maiores cidades. Esse modelo do grupo escolar vinha para substituir o modelo que existia na época de escolas isoladas, escolas multisseriadas. Virando a página, né, na página 2, a gente já vai perceber que a Diana começa a falar então no seu texto que os grupos escolares vão ser uma grande novidade, porque pela primeira vez os alunos estavam separados em classes homogêneas, aquilo que a gente chama do processo de seriação, onde você tem um professor à frente daquela turma, né? Não é mais a turma multisseriada. Nos grupos escolares, o aluno tinha a possibilidade de observar materiais que eram colocados na parede, como cartazes, mapas, né, gravuras, etc. Em cima da mesa você tinha ali a figura do globo, né, os planisférios na parede e tal. Isso é um diferencial na época, era um orgulho para um pai colocar o filho num grupo escolar. Em relação à escrita, é nessa época, por exemplo, que vão ser importadas as primeiras carteiras escolares, observe aí na figura, né? E já existe uma preocupação com a ergonomia, né? Carteira adaptada ao tamanho da criança, né? De início, as carteiras eram fixadas no chão, naquele formato tradicional, uma criança depois atrás da outra. Mais tarde, com algumas experimentações pedagógicas, teve experiências de trabalhar com as crianças em grupo. Para a criança que estava começando a aprender a escrever, você tinha o uso daqueles pequenos quadros, que eram as chamadas ardósias. E o uso intensivo dos cadernos caligráficos, né? Lá na década de 20, então, que surge principalmente o debate de qual que seria a técnica para que a criança, né, além de adquirir a escrita, aprendesse a escrever de uma forma legível e mais rápida. Essa era a ideia, então, de racionalizar a técnica de escrever. Então tinha dois métodos que estavam em oposição, que era a escrita vertical, aquela tradicional, e um novo método que surgiu nesse período, né, que era a tal da caligrafia muscular, que envolvia desde exercícios preparatórios para a criança apurar os movimentos, até aquela questão do posicionamento correto em relação do caderno. A criança deveria tracionar o lápis sem retirá-lo do papel e ia escrevendo cada vez mais rápido. Inclusive, essa questão do tempo ela era aprimorada porque existiam exercícios para ritmar a criança através de palmas, através de canções que eram elaboradas para essa finalidade. Quem vai se destacar aqui no Brasil, nesse período, uma professora chamada Urmíndia Marques, que ficou famosa pelos diversos experimentos que fez, né? E também por uma obra que ela publicou pela Companhia Melhoramentos e que foi muito utilizada principalmente entre os anos de 1940 e 1960. Lá no texto da professora Diana Vidal, ela coloca um trechinho lá escrito pela professora Urminda Marques, em que ela mostra bem que essa preocupação com o tempo era
uma sintonia com os tempos modernos, com a modernidade, né, com a vida aligeirada dos tempos modernos. Já na página 3 do texto, né, continua-se trabalhando com a questão do método da professora Orminda Marques, em que a Diana Gonçalves Vidal ressalta, né, que havia uma preocupação dessa professora Orminda, né, em desenvolver essa técnica adequada à realidade das crianças e das escolas brasileiras. Então não era simplesmente você importar um método de fora e aplicar. A professora Orminda Marques tinha essa real preocupação em estar de acordo com a realidade das crianças e das escolas brasileiras. Aí o outro ponto que a Diana ressalta, a questão da aprendizagem da leitura. Enquanto que até no século XIX a aprendizagem da leitura se dava pela memorização das letras isoladas, né? Já no final do século XIX, então você tem um aumento das pesquisas em torno, né, da aprendizagem da leitura, porque uma população maior começou a frequentar as escolas e os educadores perceberam então que um número de crianças tinham dificuldades para aprender a ler, e por isso que desenvolveram todas essas pesquisas. Até no século XIX você tinha um tipo de leitura que era a chamada leitura expressiva, em voz alta, né? Inclusive cita-se, né, aquele ritual que algumas famílias tinham de se reunir e uma das crianças da casa lia para que os outros ficassem apreciando ali contos, novelas, etc. Então era a leitura oral. Virando a página, lá na página 4, então a nossa autora ela cita que desde 1800 os educadores, os estudiosos já tinham a consciência de que a criança apenas soletra as palavras que não conhece, aquelas que são desconhecidas, né? Enquanto que as palavras que já são conhecidas, né, a criança já reconhece só de bater o olho. Então é o tal do método analítico, que já era reconhecido como o mais adequado na época. E enquanto que a leitura em voz alta exigia um ritmo mais lento, respiração, pausas corretas, dicção e entonação, os tempos modernos exigiam uma rapidez ao qual a leitura silenciosa seria muito mais ágil e adequada e permitia então uma leitura de maior extensão. Então passa a ser valorizado a leitura silenciosa. A criança era desestimulada, a oralização reprimia-se a criança que balbuciava, a criança que colocava o dedo para seguir a linha. Então entendia-se que a leitura silenciosa, aquela leitura com os olhos apenas, era mais adequada. E tratou-se de incentivar ao máximo a leitura, inclusive com bibliotecas escolares, bibliotecas dentro da própria classe, e isso substitui aquela ideia da escola muito antiga, tradicional, que tinha no máximo lá um livro único, né, um livro ponto, para o aluno desenvolver todos os seus estudos. Bem-vindos à página 5 do texto, onde a autora fala dessa valorização da leitura, né? E é importante perceber que essa leitura ágil, ela está diretamente relacionado aos tempos modernos. Para quem assistiu aquele filme do Chaplin, que mostra as engrenagens da fábrica, a esteira que passa rapidamente, né? Chaplin queria representar exatamente isso, né? A rapidez, o tempo de fábrica. E aí, já nos encaminhando para a parte final do texto, né, temos o último item, que é o ensino das ciências naturais, e aí os grupos escolares, que eram a grande tônica da época, vão ser privilegiados, porque vão
né, através da valorização do método intuitivo, da observação, onde o aluno é estimulado a participar da formação de coleções de insetos, coleções de pedras, participar desse conhecimento da natureza. Então já não é mais apenas o sentido da audição, onde a criança aprendia ouvindo, mas já o método apelidado a lição das coisas, onde de maneira intuitiva a criança ia passando de um saber mais simples para um mais concreto, de uma observação concreta para conhecimentos mais abstratos, de conteúdos mais simples para conteúdos mais complexos. Então vamos lembrar o apelido, né, que existia, a tal das lições das coisas. E aí, novamente, a autora enfatiza que havia preocupação com o processo de experimentação, e o aluno deixa de ser alguém passivo e passa a ser, então, alguém muito ativo naquele processo, a tal da centralidade das crianças. Já na página 6, ela fala das diversas experiências pedagógicas que os alunos participavam, por exemplo, do processo de dissecação de insetos para estudo da anatomia, o cultivo de plantas para estudo da botânica, o cuidado com viveiros, com aquários, com terrários. Então, são todas as coisas. E ela faz uma retrospectiva, né? Vai buscar lá na noção de centros de interesse essa tendência pedagógica aqui no Brasil da década de 20, e ela vai lembrar autores importantes que trabalharam com essa ideia dos centros de interesse, como Herbert, Adolfo Ferrier, principalmente o Ovide de Crolles. Essas coleções, esses museus que eram formados nas escolas, não deveriam ser apenas observados, ficar atrás de vitrines, mas deveriam ser constantemente refeitos. Nem que para isso a criança acrescentasse, por exemplo, desenhos, frases, né, aquelas coleções. De alguma maneira ela estaria participando de tudo isso. Isso é bem típico lá da década de 20 e 30, nas experiências que se faziam, principalmente nos institutos de educação das maiores capitais da época. Acreditava-se, né, existiam muitos preconceitos naquela época, duvidava-se muitas vezes do próprio valor do povo brasileiro, por ser um povo formado a partir, né, da soma de diversas culturas, de diversas etnias, né? O negro, o indígena eram muito desvalorizados. Então aqui é como se fossem desacreditadores da cultura brasileira, e fazia-se um discurso então que a educação poderia redimir esses aspectos negativos da cultura brasileira. E aí no final do texto, já lá na página 7, ela vai fazer vai fazer pontos importantes, né? Ela coloca lá, por exemplo, que na década de 20 e 30 do século 20 existe então todo um esforço para que as escolas brasileiras começassem a implementar e participar das discussões pedagógicas que já existiam na Europa e nos Estados Unidos. Não se tratava de apenas trazer teorias de fora, mas adaptar essas teorias para a nossa realidade brasileira e promover investigações a partir dessa própria realidade. É nessa época que se organizam, por exemplo, os primeiros grandes censos escolares que permitiriam mostrar os avanços e limitações da educação brasileira, mostrando, por exemplo, que nessa primeira parte do século XX, né, nos primeiros 50 anos, você tinha aí no máximo 20, 25% da população nacional alfabetizada. Por exemplo,
numa das fotografias que é mostrada no texto original não na nossa cópia que nós trabalhamos, mas no livro lá da Diana Vidal, é possível ver que tem uma foto datada lá de 1934 que demonstra experimentos pedagógicos com os alunos já trabalhando num espaço adaptado para trabalhos de grupo. Claro que, daí já na página 8, ela pontua que esse processo ele vai demandar não só uma reorganização do espaço físico da sala de aula, mas também do espaço de relação pessoal entre professores e alunos. Então, todas essas transformações manifestavam o desejo, né, que a educação acompanhasse as outras transformações da sociedade, que estava cada vez mais se tornando menos rural, menos o Jeca Tatu, e se tornando mais, então, uma civilização urbana. E aí abrimos aspas, né, a autora diz: caberia ao professor guiar a liberdade do aluno de modo a garantir que o máximo de frutos fosse obtido com o mínimo de tempo e esforços perdidos. Então é você adequar os ritmos da escola aos ritmos da sociedade urbana e industrial. O que temos a partir da década de 20 certamente não é uma ruptura, né, um novo esforço, mas uma ressignificação, uma continuidade daquilo que já vinha desde 1900. Bom estudo para vocês, releiam o texto, tirem também suas próprias conclusões.